Através do Centro de Estudos da Unimed Sul Capixaba, estaremos abordando o tema Manejo da Covid-19 em Pediatria. A última definição da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Espírito Santo, em 2 de abril, a Covid-19 passa a ser considerada uma doença de transmissão comunitária. Dessa forma, ela entra num diagnóstico diferencial das síndromes gripais. Qualquer paciente que apresente febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos alguns sintomas como mialgia, cefaleia ou artralgia, deve se considerar também a possibilidade da Covid-19. Lembrando que em crianças com menos de 2 anos de idade, os sinais e sintomas são mais inespecíficos, como febre, tosse, coriza ou obstrução nasal. Temos aqui representado o fluxograma do Ministério da Saúde sobre o manejo na população pediátrica, definindo os critérios de gravidade para a internação hospitalar, ou caso a criança não apresente esses sinais, poderá seguir o acompanhamento ambulatorial. Da mesma forma, temos aqui o fluxograma da CESA, também com as definições, as indicações de internação e a subdivisão em internações em enfermaria ou, nos casos de maior gravidade, na UTI pediátrica. A Covid-19 em pediatria, até o momento, tem sido manifestada, na grande maioria dos casos, por quadros assintomáticos a leves. Entretanto, temos que ter em mente que também poderemos ter casos de maior gravidade, com síndrome respiratória aguda grave, necessitando de internação em leito de UTI. Na população pediátrica, as comorbidades que podem evoluir para um pior prognóstico são crianças menores de 2 anos, ou que possuam doença pulmonar crônica ou asma, cardiopatias, diabetes, insuficiência renal ou imunossupressão. Voltando aos fluxogramas apresentados, os critérios de internação são saturação menor que 95 em ar ambiente, taquipneia, sinais de desconforto respiratório como tiragem, batimento de aletas nasais, cianose, desidratação, baixa ingesta, palidez cutânea ou exacerbação de qualquer doença de base que a criança apresente. Uma vez definida pela internação, as crianças que têm quadros mais leves que necessitam de suporte mínimo de O2 poderão ser acompanhados no isolamento ou numa enfermaria por corte. Já as crianças que apresentem sinais de gravidade com risco de intubação, sinais de choque, sepse, instabilidade hemodinâmica, deverão ser encaminhadas a leito de UTI pediátrica. Todas as crianças internadas deverão ter os seguintes exames laboratoriais colhidos à admissão: o painel para o PCR Covid-19, painel viral para destacar HN1 e vírus sincicial respiratório, que são altamente prevalentes nessa época do ano, hemograma, proteína C reativa, gasometria arterial, coagulograma, função renal, eletrólitos, perfil hepático, CPK, LDH, dedímero e troponina. Em relação ao método de imagem, é de escolha a realização da tomografia de tórax. Entretanto, ela deve ser reservada para aqueles casos de evolução mais desfavorável com piora clínica ou naqueles casos que se apresentem de forma grave. Lembrando que nós temos uma aula do Dr. Nicole a respeito do tema da indicação e das alterações encontradas na tomografia na Covid-19. Abordaremos agora as medicações utilizadas nas crianças internadas. Então, primeiro ponto, a criança deverá receber hidratação com solução isotônica, respeitando a taxa hídrica para a idade, cobertura para o HN1 através do uso do Tamiflu. A antibiótico-terapia deve ser reservada para aqueles casos de grupo de risco ou que apresentem exames de imagem laboratorial alterados. A associação preconizada de primeira escolha é a azitromicina com ceftriaxona. O uso de corticoides sistêmicos não deve ser utilizado porque não há eficácia comprovada na Covid-19.
Crianças que tenham asma, que façam tratamento de manutenção com medicações como corticoides inalatórios, imunobiológicos, devem manter o tratamento convencional. E é importante destacar que não deve ser realizada nebulizações pelo alto risco de disseminação das partículas virais. Em caso de sibilância ou broncoespasmo, deverá ser optada pelas medicações inalatórias spray, ou no caso de paciente internado na UTI, uma outra opção seria também o uso de broncodilatadores venosos. Nos casos de quadros mais graves na UTI, que evoluam para a síndrome da doença respiratória aguda grave, pode-se considerar o uso da metilprednisolona nas 72 horas iniciais. Observar quadro de estabilidade hemodinâmica, utilizando drogas vasoativas se necessária, manter o balanço hídrico neutro ou negativo e seguir o protocolo de ventilação para síndrome de doença respiratória aguda grave, com uso de ventilação protetora, PEPs mais altos, posição prona e hipercapnia permissiva. Em relação à cloroquina, não existem relatos ou estudos sobre o uso dessas medicações na população pediátrica. O uso dela deve ser avaliada com bastante critério, em conjunto com a equipe assistencial e a infectologia. Nos Estados Unidos, o FDA liberou o uso dessa medicação para crianças acima de 10 anos. Na administração da oxigenoterapia, é importante destacar que não se deve fazer uso de RUD, tenda, máscara de Venturi ou macronebulização pelo alto risco de liberação e contaminação de partículas virais. Poderá ser administrado oxigênio através de máscara de O2 não reinalante ou catéter nasal de O2. Para os pacientes de gravidade moderada, poderá ser tentada a VNI, desde que seja realizada com interface fechada e filtro nos 2 ramos do circuito. E nos pacientes de maior gravidade, que necessitem de ventilação mecânica, também deve-se observar a utilização de 2 filtros e um circuito de aspiração fechada. No procedimento de intubação orotraqueal, é importante destacar que não deve ser utilizada ventilação com bolsa, máscara e válvula, ou seja, não deve ser realizado VPP com ambu. A pré-oxigenação desses pacientes deverá ser realizada ou com uma máscara com reservatório, mantendo um fluxo mínimo para que nós possamos chegar numa saturação em torno de 100% durante 5 minutos, ou naqueles pacientes que estejam em VNI, preparar todo o material, preparar as medicações e só retirar a VNI no momento da intubação. Importante seguir o protocolo de sequência rápida de intubação com todas as medicações adequadas, incluindo bloqueador neuromuscular. A videolaringoscopia direta idealmente deverá ser feita por dispositivos ópticos, desde que o profissional tenha habilidade e conhecimento do manuseio deste equipamento. E também é importante destacar que deve-se evitar intubação orotraqueal no pronto-socorro pelo alto risco de contaminação do ambiente. O ideal é que esse paciente seja encaminhado para o isolamento ou para a UTI para que se proceda à intubação orotraqueal. No atendimento a uma parada cardiorrespiratória, também não deve ser utilizado a VPP com o ambu. Se o paciente está acoplado ao respirador, deve-se manter esse paciente conectado à ventilação, reduzir parâmetros, reduzir a PIP, aumentar a FO2 e proceder à reanimação cardiopulmonar. Se o paciente está sem uma via aérea avançada, deve-se proceder imediatamente à intubação orotraqueal. Caso haja dificuldade na primeira tentativa, acionar o médico mais experiente em via aérea difícil, ou se ainda assim tiver dificuldade, pode-se lançar mão de dispositivos supraglótidos como a máscara laríngea. Temos aqui as referências que foram utilizadas na elaboração desse material, lembrando que nós temos no MVPEP o protocolo do manejo da Covid-19 em pediatria.
Esperamos, através dessa exposição, ter abordado os principais temas referentes a esse protocolo.